Como prometido, eu vou deixar o conteúdo aqui disponibilizado pelo IGTV, conteúdo da eletiva de inteligência emocional. Para quem não me conhece, eu sou a professora Janaína Silva e nós vamos falar hoje como gerenciar os pensamentos. Primeiro ponto que é importante destacar é o seguinte, pessoal. Nós estamos vivendo esse momento, né, que é um momento totalmente diferenciado na vida de todo mundo. A maioria das pessoas, em especial pessoas bem jovens, não passaram por situações semelhantes a essas. É um momento inédito. É como se tudo estivesse realmente acontecendo pela primeira vez. E quando algo acontece dessa forma, quando algo acontece pela primeira vez, nós somos meio que obrigados a sair de nossa zona de conforto, nós somos obrigados a sair do automatismo, porque quando nós temos uma rotina, uma vida toda pautada em rotina, nós já temos os hábitos corretos, os comportamentos que nós vamos utilizar dia após dia com a utilização das ferramentas que nós necessitamos para realizar as nossas atividades diárias. Então aquilo meio que vai ficando bem automatizado. A gente está num ambiente que para nossa cabeça é seguro, porque nós estamos adaptados a desenvolver aquelas habilidades ali. É tudo muito conhecido, é um terreno conhecido para a gente. E quando a coisa é conhecida, é familiarizada, está dentro de nossa zona de conforto, acaba que a gente não tem sentimentos tão negativos, difíceis de lidar, como o medo, né? O medo, o pânico. Vamos ter, sim, outros tipos de emoções e sentimentos, mas nada tão danoso quanto as emoções que nós estamos trazendo à tona nesse momento, num momento onde o mundo vibra numa frequência de medo e numa frequência de pavor, né? Alguém tem que estar com esse medo. Esse medo pode ser de pegar a doença, esse medo pode ser de perder o emprego, esse medo pode ser da escassez financeira, da economia, medo pelos parentes, medo da solidão. Então a gente está desenvolvendo várias emoções a partir do medo. E eu quero destacar para vocês que, mesmo que seja um período difícil, nós estamos tendo também uma oportunidade. E a oportunidade que nós estamos tendo é uma oportunidade de mergulhar em nosso eu, em mergulhar no nosso eu interior, fazer uso do autoconhecimento, da autoconsciência, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente, dentro da gente. Então, eu estou sentindo medo, ok, mas esse medo realmente é meu? Eu que sinto, eu sinto ele por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas podem acabar indo no efeito da massa, no efeito da manada, no efeito do inconsciente coletivo. Se o mundo vibra no medo, em algum momento essa vibração vai chegar para mim. Isso não é nada assunto espiritualizado, mas isso é ciência, isso é física quântica, isso é energia. Então, eu não vou entrar nessa abordagem agora, porque é um assunto bastante intenso, mas eu quero dizer para vocês que é um momento também de oportunidade. É hora da gente começar a enxergar os fatos por janelas diferentes das que a gente tem o hábito de olhar. Porque nem tudo é só negativo. Eu sei que o momento pede calma, pede paciência, pede que a gente realmente tome os cuidados necessários para nos mantermos saudáveis e com a nossa imunidade ok. Mas a nossa imunidade ela também fica ok se nós tivermos uma mente saudável. Nossa mentalidade ela precisa estar positiva, para que aí sim a gente consiga vibrar pela corrente, pelo lado polo positivo, e aí sim gerar emoções que tragam ações
também positivas para o nosso corpo, né? Então, assim, é a oportunidade de você se conhecer. É a oportunidade de você saber porque você está aqui, o que é que você deseja finalmente. Porque tudo que nós possuímos nesse momento é tempo. Tempo para estudar, mas estudar o eu. Eu me conhecendo, eu me colocando como centro das coisas para entender os motivos de minhas reações, os motivos das minhas emoções. E aí entra a questão do gerir pensamentos, né? A inteligência emocional, ela fala de habilidades. Quem tem inteligência emocional cria, desenvolve no passar do tempo uma série de habilidades. Então, deixa eu dizer primeiro para vocês que, independente da idade que o sujeito tenha, ele é capaz de adquirir inteligência emocional, porque são habilidades que você pode desenvolver com o passar do tempo. Não é uma coisa que você só aprende lá no berço, na infância. Você pode aprender em qualquer fase da vida. E aí entra essa questão do gerir pensamentos. Janaína, por que eu tenho que gerir meus pensamentos? Porque teus pensamentos vão gerar emoções. E essas emoções vão gerar ações. Então, primeiro, deixa eu dizer para vocês que nós estamos fazendo, na verdade, uma grande viagem sem presente. Existe pouca presença nas nossas atitudes, muito pouca presença, porque nós estamos no piloto automático, como eu falei lá atrás. Então, assim, estamos fazendo tudo, nossas atividades, a partir de hábitos e de ações que a gente já conhece, que aquilo ali é familiar pra gente. Então, é fácil conduzir, é fácil desenvolver. E essa viagem acaba ficando uma viagem sem presente, porque ou você está sendo movido por ações futurísticas, né? Você está pensando lá na frente, nos resultados que você vai estar lá na frente, e isso pode te trazer ansiedade, por exemplo, ou você vai estar pautado no passado. E muitas vezes esse passado vai trazer para você muita culpa. Então, nessa viagem sem presente, sem estar na presença no momento presente, eu estou aqui, eu estou consciente, porque eu não tenho um mergulho no meu eu não tenho liberdade, e eu vou falar entre aspas, obviamente, de me manter aqui fixo nesse momento. Por exemplo, agora eu tô gravando esse vídeo para vocês. Então, esse é o meu momento presente, essa é a minha realidade. Eu não sei o que vai acontecer daqui a tantas horas, e eu não sei o que não é que eu não sei, eu sei o que aconteceu ontem, mas eu não posso modificar mais o que aconteceu ontem. Então, são coisas que não me pertencem, mas que o nosso subconsciente se agarra fielmente a essas condições e a essas memórias e vai nos mandando emoções que provoquem na gente uma sensação negativa. O subconsciente ele é ruim? Não. Ele na verdade é um protetor, ele é super protetor. Então ele acredita que te manter num local, numa situação, com pessoas que já são familiares a você, é seguro. E tudo que for diferente disso soa como inseguro. Então ele vai tentar evitar que você vá para o novo, para o desconhecido, porque é como se fosse uma terra, para ele, perigosa, entende? Então, nessa viagem sem presente, a gente está preso a problemas do passado, muitos problemas do passado, então tem muito sentimento de culpa. E, antes de tudo, eu quero dizer que a gente já carrega memórias dos nossos antepassados. Não, Janaína, eu não carrego, isso é um assunto muito espiritualizado e eu não tenho condições de entender dessa forma. Vê bem, independente da ótica espiritualidade, a gente precisa entender que nós evoluímos quanto espécie. Nessa evolução, houve assim avanços gigantescos na nossa espécie, mas a nível de emoção, a nível de neurociência, de como funciona o nosso cérebro, a nossa razão e a nossa emoção, nós evoluímos pouco comparado à evolução de nossa espécie. Então, a gente teve uma evolução pequena e carregamos as memórias de nossos antepassados. E acreditem, os nossos antepassados sofriam muito. As condições de vida eram totalmente diferentes das condições de vida que nós temos hoje. Então, por exemplo, eles viviam
numa ideia de ou eu ataco ou eu vou fugir. Atacar ou fugir de quem? Dos predadores. Então a gente veio para essa espécie totalmente nova e cheia de recursos, mas com a mentalidade emocional ainda do atacar ou fugir. Então tudo é levado para esse lado, ou eu ataco ou eu vou fugir. Então existe uma resistência, existe um medo em volta disso, né? E aí a gente vive preso a problemas do passado. Precisa ser tão lá atrás? Precisa ser tão antepassados? Não. Pode ser, por exemplo, o medo de uma atitude que você teve há algum tempo atrás, alguns anos, e que foi reprovada pelas pessoas que você ama. Isso aí é estar preso a uma situação do passado. Então você acredita que a sua identidade é aquela, ou seja, eu sou o que disseram que eu era a partir daquela minha atitude. E não é bem assim. Todo dia você se renova, todo dia você se transforma numa pessoa nova. E consequentemente você está amadurecendo e evoluindo quanto pessoa, quanto ser humano. A gente não consegue controlar a nossa culpa nessa viagem toda sem presente. Como eu disse, né, a gente fica carregando emoções por conta da nossa culpa, de atitudes que já passaram, que a gente não tem mais como voltar atrás e que não fazem mais sentido para a nossa jornada atual. E ficamos tendo, muitas vezes, pensamentos antecipatórios. Então eu fico lá, presa no meu futuro. Ai, meu Deus, e as contas? Ai, meu Deus, e será que vai ter aula? Ai, meu Deus, e o Enem? Ai, meu Deus. Gente, presos a uma situação de pensamentos antecipatórios que vocês não sabem nem como vai ser. Às vezes a gente pensa as piores coisas, temos a ideia das piores situações e tudo acontece de uma outra maneira, totalmente livre, totalmente tranquila e que você consegue lidar com facilidade. Então, a gente está sendo conduzido pelo passado ou pelo futuro exatamente porque nós não temos presente. Nós não estamos presentes. E o que é que me faz estar presente? O que me faz estar presente é estar consciente, é ter consciência. E essa consciência, ela tá te dando a oportunidade nesse momento de você acessar. É a oportunidade que você tem de gerar o seu autoconhecimento. Então percebam que nesse momento de caos, nem tudo é negativo. Existe uma luz para você se reconhecer, relembrar quem você é, relembrar de suas verdades, relembrar de suas habilidades. E meio que deletar aquilo que não está te fazendo tão bem, aquilo que não está tão alinhado com a tua versão atual. Ok? Então, uma excelente técnica para vocês conseguirem gerenciar os pensamentos é a técnica do DCD, que é uma técnica de Augusto Cury, que é a técnica do duvidar, criticar e determinar. Então, você tem que, óbvio, duvidar de tudo que está te controlando. Ah, eu estou sentindo medo. Duvide desse medo. Primeiro você precisa duvidar. Eu realmente estou com medo, né? Eu tô com medo, realmente eu tô preocupado com o futuro e criticar todo pensamento perturbador. Então, tô ali com medo, ok, mas por que mesmo que eu tô com medo? Esse medo é meu, ou eu tô com medo porque eu tô vendo as pessoas falando sobre certas situações que eu desconheço? Percebe? E você vai determinar estrategicamente aonde você quer chegar. Caramba, vê só. Eu reconheço que eu tô com medo, eu reconheço que esse medo é do inconsciente coletivo, não é meu. Então, eu vou começar a criar estratégias que me permitam não ter acesso a esse tipo de informação que estão me provocando medo. Olha que legal. Então, você consegue fazer essas técnicas do duvidar, do criticar e do determinar. Lembrem-se que cada pensamento negativo, ele deve ser combatido com a arte da crítica. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, principalmente, elas precisam fazer essa técnica diariamente. Não é uma coisa que eu vou fazer agora e nunca mais vou fazer. É uma técnica que vocês vão ter que fazer o tempo inteiro, várias vezes ao dia, porque muitas e muitas vezes você vai ser um turbilhão de emoções, né?
E aí, quando esse turbilhão vir à tona, quando ele aflorar, você para, respira e começa a se fazer presente. Então, começa a duvidar, começa a criticar e começa a determinar. Deixa eu dizer. Então, vejam, quando eu falo em eu vou criticar pensamentos, eu não estou falando de autopunição. Você não vai se punir por estar tendo esses pensamentos. Você tem que ficar mais numa condição de observador. E quando você observa a situação, porque pensamentos são como nuvens, eles vão vir e vão embora. Então, se você tem a oportunidade de se colocar na condição de observador, você consegue duvidar dele, você consegue criticar ele e você consegue determinar estratégias que te permitam modificar esse foco, né? Sair desse olho do furacão. E é essa a proposta da técnica do Cury. Então, não estou falando aqui de autopunição, nem estou falando aqui que você não tem auto-amor. Muito pelo contrário. Eu sou um besta mesmo por estar pensando isso. Não é assim. Não é assim. A crítica é para o pensamento e não para você. Porque esse pensamento pode não ser seu. Esse pensamento pode estar sendo levado pelo inconsciente coletivo. Tranquilo? Outra coisa que vocês precisam entender é que quando eu duvido de todas essas falsas crenças, quando eu duvido das minhas dificuldades, quando eu duvido dessa minha dependência exagerada do outro e das determinadas situações, eu paro de ser escravo. Eu paro de ser escravo das minhas falsas crenças. Porque, como eu disse, nós só temos o presente, o passado já acabou e o futuro não nos pertence. E se é dessa maneira, eu estou me martirizando por situações que eu não tenho mais como resolver e por situações que ainda não chegaram e eu não sei como é que eu vou lidar com elas. Para isso, eu sou uma pessoa mega, hiper inteligente, tenho uma inteligência excepcional, emocional, e vou entender que são memórias do meu inconsciente. Se são memórias do meu inconsciente, eu tenho como estar ali presente e resolver. Certo? É assim que funciona. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que nesse processo de eu estou criticando o pensamento e não me criticando, eu tenho que ter muito acolhimento. Eu tenho que me acolher, me amar. É um momento que vocês têm para cuidar de vocês. Vocês estão se reconhecendo, vocês estão relembrando as verdades que vocês carregam, que são maravilhosas. Então, acolhe também. Tá doendo muito e eu não estou conseguindo fazer essa técnica, eu não estou conseguindo duvidar, eu não estou conseguindo criticar. Consequentemente, eu não estou conseguindo determinar nada de estratégia. Então, acolhe. Sente um pouquinho aquilo ali, fica no teu cantinho, se recolhe, para que você compreenda como aquilo está doendo em você. É importante ter esses momentos de solitude, que é a companhia de si mesmo, para a gente poder cuidar da gente, para que a gente tenha mais auto-amor. E nesse momento a gente está tendo todas essas oportunidades, que são grandiosas, que vão nos transformar muito, que nós vamos aprender bastante e que vão determinar grande parte das relações, e eu estou falando de todo tipo de relação, profissional, familiar, amorosa, que nós vamos ter daqui para frente, conosco e com os outros. Então é super importante. Vocês precisam criticar as ideias pessimistas, vocês precisam entender que cada preocupação excessiva e cada pensamento angustiante é porque o seu eu está muito passivo. O seu eu está no piloto automático. Então você precisa deixar de ser passivo, você precisa estar presente. Você precisa questionar essa raiva. Por que eu estou sentindo tanta raiva? Por que eu estou sentindo tanta inveja? Por que eu estou com essa ansiedade? Essa necessidade que eu tenho de estar em evidência social? Isso é teu? Isso te pertence? Ou isso faz parte de uma memória que está lá no teu inconsciente, que você muitas vezes não tem nem noção de que elas existem, entendem? Então, após você duvidar, após você criticar, determinem o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês são os autores da vida de vocês. Então, vocês precisam ser livres. Mas antes de qualquer pessoa ser livre, ela precisa ter uma mente livre.
nós falamos muito sobre a questão do ser escravo. Eu sou escravo do sistema, eu sou escravo disso. Mas a maior escravidão é a escravidão mental. E vocês precisam ser livres totalmente. E para se livrar totalmente, eu tenho que me livrar desses pensamentos que estão abarrotando o meu inconsciente e trazendo essas sensações negativas para o meu corpo e para a minha vida, certo? A falta de gerenciamento de pensamentos, ela pode produzir depressão, ela pode produzir ansiedade, ela pode produzir estresse, e nós nunca tivemos uma sociedade tão escrava, mesmo sendo uma sociedade livre. A maioria das pessoas estão presas no cárcere da emoção. E a gente está vendo isso com excelência nesse momento. Então, assim, eu desejo que vocês sejam livres de todas as maneiras, mas que a maior liberdade que vocês possam adquirir nesse momento seja a liberdade de ser, a liberdade de saber quem vocês são, a liberdade de saber que vocês podem determinar, que vocês podem escolher e que vocês podem conseguir ter um gerenciamento desses pensamentos negativos e ter uma vida saudável, física e mental. Esse o maior desejo que eu tenho para vocês, e é isso que a gente vem trabalhando fortemente. A BNCC, por exemplo, hoje, ela tem como prioridade o trabalho do autoconhecimento. Porque é complicado você trabalhar em qualquer instituição se você não se conhece. Os bons líderes, eles se conhecem muito. Os bons líderes, eles sabem lidar com as emoções dele, porque eles reconhecem que emoção eles estão sentindo naquele momento e como que eles podem agir a partir daquela emoção que eles estão tendo. Então, Janaína, eu vou deixar de sentir? Não, você não vai deixar de sentir, porque, como eu já disse, as emoções, elas são automáticas. Elas vão vir, independente de você querer ou não. Mas você pode optar por ter uma reação diferente, inteligente, quando você reconhece aquela sua emoção. E você só vai ser capaz de fazer isso se você se conhecer. Então, esse é um ponto importante. Essa técnica do DCD, duvide, critique e determine, ela deve ser feita com muita emoção, tá, gente? Para não se tornar uma técnica de motivação superficial, porque uma técnica de motivação superficial, ela não dura. É como se fosse assim, aquela dieta que a gente sempre vai começar na segunda-feira. Você tá com gás, na segunda-feira você começa e nos demais dias você perde a sua motivação. Então ela precisa ter emoção. Para quê? Para que ela te gere impulsos, estímulos necessários para que você consiga saber que está ali acertando no caminho certo e está conseguindo driblar. Não, você está conseguindo ficar de frente com seus maiores fantasmas e está vendo que eles não são tão grandes quanto você pensava que ele era. Tá bom? Isso é o resumo da técnica, isso é o resumo dos benefícios que ela traz. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Eu quero que vocês, nesse momento, peguem um caderninho e uma caneta e respondam essas perguntas para mim. Respondam no caderno, principalmente quem é aluno da eletiva, vai deixar lá no caderninho tudo anotado e a gente depois vai ter uma conversa sobre essas respostas que foram dadas. Então, eu quero que vocês se perguntem o seguinte. A primeira pergunta é: seus pensamentos te perturbam? Então, anotem aí, vocês vão se perguntar: seus pensamentos te perturbam? E aí, responde isso pra mim. Segundo, algum sentimento de culpa anda te perturbando? Algum sentimento de culpa te perturba? Coloca lá. Você tem dificuldades de perdoar? E tem dificuldades de perdoar a si mesmo? Então, você tem dificuldade de perdoar? E você tem dificuldade de perdoar a si mesmo? São outra pergunta, né? Você sabia que compreender, perdoar e elogiar é a maior vingança contra o inimigo? E aí, se você colocar um sim ou não, você responde por quê, certo? E a última pergunta é: você pensa excessivamente e sofre por antecipação? Respondidas essas perguntas, vocês vão ler
essas respostas e vocês vão refletir nas respostas que vocês deram. É a atividade de hoje e nas próximas aulas nós vamos conversar sobre tudo isso. Muito obrigada por terem ficado até agora. Eu sei que o vídeo ficou gigante, mas era necessário para que eu conseguisse passar todo o conteúdo para vocês. Um beijo grande, até a próxima!